Você é fã de filmes de terror? Já se pegou pensando que aquelas histórias assustadoras podem ter acontecido de verdade? No vídeo de hoje, vamos falar sobre 10 filmes de terror que são baseados em fatos reais. Isso mesmo! Essas produções não saíram apenas da mente criativa dos roteiristas. Por trás de muitos desses enredos, existem relatos assustadores que aconteceram na vida real. Prepare-se, porque depois de conhecer as histórias por trás desses filmes, o medo pode parecer ainda mais palpável. Então, apague as luzes, fique confortável e vamos entrar nesse mundo de terror real. Começamos com um dos filmes de terror mais icônicos de todos os tempos, O Exorcista. O filme, que deixou gerações apavoradas, é inspirado em um caso real de exorcismo que aconteceu nos Estados Unidos em 1949. Na época, um garoto chamado Roland Doe, ou Robbie Mannheim, como ficou conhecido, passou por uma série de eventos inexplicáveis e perturbadores, levando padres a realizarem um exorcismo para expulsar uma entidade demoníaca. Embora alguns detalhes tenham sido alterados no filme, o que aconteceu com Roland continua sendo um dos casos mais misteriosos e documentados de possessão demoníaca. Outro filme que aterroriza o público é A Invocação do Mal. Baseado nos arquivos reais dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, o filme conta a história da família Perron, que nos anos 70 começou a vivenciar eventos sobrenaturais em sua casa. Eles acreditavam que a propriedade estava assombrada por várias entidades, sendo a mais notória uma bruxa chamada Bateba. Os Warren investigaram o caso e confirmaram que a casa estava realmente tomada por forças malignas. O sucesso do filme foi tão grande que gerou uma franquia de terror que continua explorando outros casos investigados pelo casal. O Massacre da Serra Elétrica é outro clássico do terror, mas você sabia que ele foi inspirado em um assassino real? Embora o filme tenha exagerado em alguns aspectos, ele foi levemente baseado nos crimes de Ed Gein, um famoso serial killer dos anos 50. Gein era conhecido por desenterrar cadáveres e usar partes dos corpos para fazer objetos macabros. Seu comportamento perturbador serviu de inspiração não só para este filme, mas também para outros ícones do cinema de terror, como A Psicose e O Silêncio dos Inocentes. A assustadora boneca Annabelle, que ganhou seu próprio filme em 2014, também tem suas raízes na vida real. A verdadeira Annabelle é uma boneca de pano, e não de porcelana como a retratada no filme, mas os eventos relatados são tão aterrorizantes quanto. Ed e Lorraine Warren, novamente envolvidos, alegaram que a boneca estava possuída por um espírito maligno e foi responsável por várias atividades paranormais. Hoje, a boneca real está guardada no Museu Ocultista dos Warren, trancada em uma caixa de vidro, onde dizem que continua sendo uma ameaça. Outro caso investigado por Ed e Lorraine Warren que virou filme foi o horror em Amityville. Em 1974, uma família inteira foi brutalmente assassinada por um dos filhos, Ronald DeFeo Jr., que alegou que vozes na casa o forçaram a cometer os crimes. Um ano depois, a família Lutz se mudou para a mesma casa, e logo começaram a relatar eventos paranormais assustadores. O caso Amityville se tornou um dos mais conhecidos casos de casas mal assombradas e continua a ser objeto de estudos e controvérsias até hoje. Este filme é baseado no trágico caso real de Anneliese Michel, uma jovem alemã que, em 1975, morreu após uma série de rituais de exorcismo. Anneliese foi diagnosticada com epilepsia, mas tanto ela quanto sua família acreditavam que ela estava possuída por demônios. Padres foram chamados para realizar o exorcismo, mas, infelizmente, o estado físico e mental de Anneliese só piorou. O caso levantou um grande debate sobre possessão versus doença mental, e até hoje é um dos casos mais polêmicos de exorcismo já registrados. Os Estranhos é um filme perturbador sobre um casal que é aterrorizado por 3 indivíduos mascarados. O que torna o filme ainda mais assustador é o fato de que ele foi inspirado em eventos reais.
O diretor Brian Bertino revelou que a história foi baseada em uma série de invasões domiciliares que ocorreram quando ele era criança, além de ser inspirado pelos infames assassinatos da família Manson, que chocaram os Estados Unidos nos anos 60. A sensação de vulnerabilidade e o terror psicológico do filme são um reflexo direto dessas histórias. Wolf Creek é um filme australiano que conta a história de turistas que são sequestrados e torturados por um psicopata no interior da Austrália. O filme foi inspirado nos crimes reais cometidos por Ivan Miller, conhecido como o assassino dos mochileiros, que foi condenado por assassinar jovens turistas na Austrália entre 1989 e 1993. Embora o filme tenha tomado algumas liberdades criativas, a brutalidade dos crimes retratados é um eco perturbador dos atos reais de Miller, que continua a assombrar a memória da Austrália. Silent Hill, embora seja uma franquia originalmente baseada em jogos, foi inspirada em uma cidade real Centralia, uma pequena cidade na Pensilvânia. Foi praticamente abandonada após um incêndio subterrâneo em uma mina de carvão, que ainda queima até hoje. O incêndio liberou gases tóxicos, tornando a cidade inabitável. A atmosfera sombria e a sensação de desolação de Centralia serviram de inspiração para a criação da cidade fictícia de Silent Hill, onde o terror sobrenatural reina. Embora não seja exatamente um filme de terror tradicional, Dolores Claiborne, baseado no livro de Stephen King, traz uma história de abuso e morte que se assemelha a casos reais de violência doméstica. A narrativa é profundamente psicológica e toca em temas sombrios de controle e vingança, inspirando-se em histórias verídicas de crimes passionais. A atmosfera de mistério e tensão do filme é baseada em eventos que muitos acreditam já ter acontecido em famílias disfuncionais ao redor do mundo. O filme A Entidade, a Sinister, acompanha a história de um escritor que descobre uma série de filmes caseiros macabros em sua nova casa, todos ligados a assassinatos misteriosos. Embora o enredo seja fictício, o diretor Scott Derrickson revelou que a ideia para o filme foi inspirada em um pesadelo que ele teve após ler sobre uma série de assassinatos reais, nos quais famílias inteiras foram encontradas mortas em circunstâncias inexplicáveis. Embora os eventos sobrenaturais do filme sejam fictícios, o terror psicológico de descobrir segredos sombrios sobre crimes verdadeiros é profundamente real. Sobrenatural é um filme que mistura terror psicológico e sobrenatural, mas o que poucos sabem é que ele também foi inspirado em experiências reais. O diretor James Van e o roteirista Leigh Whannell basearam alguns dos eventos no filme em suas próprias experiências com paralisia do sono, uma condição onde a pessoa acorda consciente, mas incapaz de se mover, frequentemente acompanhada de alucinações assustadoras. Embora os eventos sobrenaturais do filme sejam exagerados, a sensação de impotência e terror retratada é algo que muitas pessoas que sofrem dessa condição enfrentam. O Enigma de Outro Mundo, A The Thing, é conhecido por sua atmosfera isolada e aterrorizante, mas sua inspiração vem de um evento real ainda mais bizarro. Em 1959, uma expedição na Sibéria, conhecida como o Incidente do Passo Dyatlov, terminou com a morte de 9 alpinistas de maneira misteriosa e inexplicável. Seus corpos foram encontrados em circunstâncias estranhas, alguns com sinais de violência extrema, outros com níveis elevados de radiação, e até hoje ninguém sabe ao certo o que causou suas mortes. O filme pega emprestado esse mistério e o transforma em um terror ainda mais sobrenatural. Este filme segue a história de uma jovem que começa a manifestar comportamentos perturbadores após ser supostamente possuída por uma entidade demoníaca. Embora o filme tome liberdades criativas, ele foi inspirado em um caso de exorcismo que ocorreu em Setor Louis em 1949, onde uma jovem passou por uma série de rituais de exorcismo. Casos como este foram amplamente documentados e continuam a inspirar roteiristas a criar histórias aterrorizantes sobre possessões demoníacas. Chernobyl é um filme que mistura terror com o histórico desastre nuclear que ocorreu na Ucrânia em 1986. Embora a trama fictícia do filme envolva turistas sendo perseguidos por criaturas mutantes, o verdadeiro horror está nos eventos que ocorreram em Chernobyl. A explosão do reator nuclear e suas consequências devastadoras são reais, e até hoje o local é conhecido como uma área fantasma,
repleta de histórias assustadoras sobre os efeitos da radiação nas pessoas e no meio ambiente. A combinação de realidade e ficção torna este filme uma experiência ainda mais assustadora. E aí, deu para sentir o frio na espinha com essas histórias reais que inspiraram filmes de terror? O que é mais assustador, saber que essas tragédias realmente aconteceram ou a forma como elas foram transformadas em entretenimento? Deixe nos comentários qual desses filmes você já assistiu ou pretende assistir. E não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos aterrorizantes como este. Nos vemos no próximo vídeo, se você conseguir dormir até lá.